Saudações, adeptos do dado. Atenção, entrando com as câmeras, nossos rostinhos bonitos e perfeitos na tela. Em 3, 2, 1, flop. Oi, povo bonito, cheiroso. Cá estamos com a nossa primeira mesa redonda barra painel da GameCon em português aqui no Brasil. E... porque onde mais seria em português, né? Porque Portugal está sendo oficialmente ignorado em todos os ambientes. E estou aqui, não sozinho, né? Pra quem não me conhece, sou o Tef, vulgo Stefinha. Sou da Ordem do Dado, eu faço vídeo de RPG e diversidade. Falo muito sobre questões queer e também faço um monte de mesas, faço vídeos variados a ver com RPG. E também streamo joguinhos aqui na Twitch. Mas eu trouxe só pessoas bonitas. Eu escolhi primeiro pela beleza, depois pela competência. Então eu arranjei Lissa e Vini Mox. Então vamos começar pela ordem alfabética. Lissa, Chuchu, quem é você? Bom, eu sou a Lissa, eu sou game designer e streamer. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou mina trans asiática brasileira amarela e eu faço coisa com jogos quase 24/7, então é bem louco assim. Mas a gente vai falar da parte de desenvolvimento e criação, que eu acho que é legal também. E também vai ser tipo vários tópicos interessantes que a gente separou aí pra vocês, então espero que vocês gostem. E também temos Vini Mox, que quem sempre acompanhou o canal conhece porque mestrou a mesa Noites do Terror, a nossa mesinha de vampiro que teve 4 episódios, que teve com a Inix, a Naomi e a Mandy Candy ainda por cima, né? Então, Vini, quem és tu? Eu sou uma pessoa aí que acharam na rua e trouxeram pra cá, entendeu? Não, brincadeira, gente. Eu sou o Vini, eu sou ilustrador, eu também trabalho na área de jogos, tenho pós-graduação em produção e programação de games, faço lives, meus pronomes são ele e dele, mas com educação você me chama do jeito que você quiser, tá bom? Então, vou te chamar neste momento de Fofo. A ideia desse painel, de todos os painéis que eu costumo fazer na GameCon, não é tipo representatividade LGBTQ+, no game design. Não é um ponto de vista do padrão para falar com as pessoas diversas. Aqui são pessoas diversas falando com pessoas diversas. E se você, por acaso, quer se juntar a nós, quer ouvir o que essas pessoas finas têm a dizer, é assim que nós vamos seguir. Então, primeiramente uma pergunta simples, talvez. O que para vocês enquadra um jogo? A gente tá falando aqui de qualquer tipo de jogo que seja analógico, vulgo RPG, card game, jogos de tabuleiro, ou mesmo eletrônicos. Mas como dar uma ideia, tipo, resumida entre aspas, né? Que é... O que é um jogo? O que é um game? O que a gente tá designando aqui? Pra mim, assim, porque assim, jogo é um negócio um pouco complicado, porque através dos tempos a ideia de jogo ela mudou muito. Então eu acredito que assim, uma explicação leve, mas vai servir de pessoa para pessoa porque é uma ideia meio abstrata. Mesma coisa você perguntar o que é arte, assim. Então mas para mim é uma atividade lúdica, não lúdica necessariamente sendo representada por elementos de personagens e ambiente e tal. Lúdica, você foge da realidade, cria um ambientezinho novo, com regras, e que pode ter uma condição de vitória ou não, mas assim, ele vai explorar alguma coisa lúdica dentro de regras, basicamente. O que você acha, Lissa? Acho que, tipo, tem várias definições, assim. Hoje mesmo, tipo, eu tava dando um workshop no Sesc, né, sobre essa parte de jogo, assim. Tem algumas maneiras de pensar, por exemplo, Sid Meier, ele vai falar que em jogo uma série de escolhas interessantes, perdão. E é uma perspectiva, tipo, por exemplo, só que a definição é muito vaga, assim, né? Eu acho que, bem, principalmente, a definição de jogo pode vir, tipo, como... Eu acho que é um artefato cultural, que ele tem o fim lúdico, né? Então, e principalmente também pensar, acho que outra definição que soma com essa é, tipo, sobre ter um sistema de regras e ele ter, tipo, esse sistema de regras ter como objetivo algum tipo de... estar dentro do que, vamos dizer assim, de um espectro lúdico, assim. Eu acho que são definições interessantes, assim. E eu também acho que, tipo, cada
dependendo de qual que é a finalidade do jogo que você está fazendo, ele vai ter alguns outros significados também. Mas acho que a definição por si só do que poderia ser um jogo é justamente pensar nesse artefato cultural que tem uma finalidade lúdica, assim. Eu acho que parece um caminho que é um pouco generalista, mas que eu acho que ele acaba encobrindo tudo que a gente pode pensar, pelo menos agora, assim. Acho que não tem muito como fugir da ideia de generalista quando eu faço uma pergunta tão generalista quanto o que é um jogo, né? A gente não tem como definir um negócio que já é muito variado em pouca coisa. E seria muito interessante começar a falar, tipo, de onde surgiram os jogos, né? Que povos jogavam D20s, como os egípcios, né? Tem aquele artefatozinho que é, tipo, basicamente um D20 dos egípcios e tal. Assim, seria muito legal fazer isso, mas a gente não tem tempo. A gente não tem, tipo, uma semana para fazer um resumo da história dos jogos. Então, o que a gente vai querer falar aqui, de começo, é... Qual que é a ideia, motivos, necessidades por trás da diversificação dos profissionais da indústria, né? O que os jogos de sempre, né, foram feitos pelo padrão do velho empresário, do empresário velho, branco, cis, hétero, contratando outros homens cisgêneros, heterossexuais e brancos para fazer jogos visando garotos cisgêneros, heterossexuais e brancos. O que de repente, de onde que se viu a necessidade dessa diversidade? Começa quem quer. Aqui rola iniciativa e vai, tá? Rola iniciativa e vai. Acho que acaba sendo um processo um pouco mais orgânico, assim, de tipo... porque, assim, pessoas que estão dentro do espectro da LGBTQIA e que são pessoas não brancas também, eventualmente elas vão entrar em contato com esses produtos, né? E tipo, quando você entra em contato com o produto, acho que entra, tipo, um pouco dentro, sei lá, do que daria pra dizer, tipo, dentro da teoria da atividade de Vygotsky, por exemplo, que é, tipo, como a pessoa vai acabar trazendo... Ela, involuntariamente, ela traz o contexto e, tipo, e algumas as vivências dela pra dentro do jogo, né? Então isso pode começar, por exemplo, desde que a pessoa esteja jogando aquele jogo, ela já vai acabar trazendo isso pro contexto de atividade de jogar. Só que, eventualmente, por exemplo, quando uma pessoa joga um jogo, talvez ela queira criar o próprio jogo, né? E a partir do momento que ela cria um jogo, ela acaba trazendo, tipo, um pouco da identidade dela, ou o contexto que ela vive, ou seja, tipo, a questão, tipo, de questões, tipo, que envolvem etnia e raça, ou também sobre, tipo, gênero e sexualidade, assim. E isso é um processo que eu acho que acaba acontecendo mesmo, assim. Até porque, por exemplo, quando você vai jogar RPG com amigos que estão dentro do aspecto que é bem diferente de jogar com amigos que não estão, assim. E até porque você eventualmente acaba jogando muito mais com essas pessoas do que com pessoas que não são. Eu acho que isso acaba acontecendo. E aí, que às vezes, se você fizer um homebrew, provavelmente você não vai cometer algum erro, por exemplo, de algum erro, né, tipo, vulgo, alguma atitude, tipo, ofensiva ou que não seja muito legal dentro daquela mesa, porque você está acostumado a estar com aquelas pessoas e você sabe o que é legal de se fazer naquela mesa ou não, né, você acaba sabendo quais comportamentos são adequados ali ou não, e isso acaba sendo passado para o jogo também nas regras que você vai criar. E eu acho que eventualmente as pessoas acabam saindo desse ambiente que é só, tipo, a mesa de cozinha, vamos chamar assim, elas acabam indo para o ambiente empresarial também. E aí que a gente começa, tipo, a ter alguns jogos que são um pouco mais diversos, assim. Eu acho que ainda tem a questão que, talvez no poder de decisão, no poder, tipo, executivo máximo, assim, as pessoas ainda não tão diversas, assim, que é, tipo, um fato. Mas quando a gente começa a ver que existem, por exemplo, diretores executivos e diretores criativos, assim, que, ou papéis similares, assim, a esses dois, que são pessoas diversas, a equipe já começa a dar mais diversificada, porque a pessoa vê a necessidade de fato colocar outras pessoas também, e até porque tipo, a própria questão de identificação também, né, um processo meio que acontece sozinho também, e então, assim, eu acho que nesse caminho acaba acontecendo, tipo, de ter homebrews, por exemplo, a cadeira de rodas de combate do D&D, ou também, tipo, outras aventuras, assim, que a gente vai encontrar, tipo, aí fugiu o nome da plataforma do ID. Mas assim, qualquer site que tu vai ver tem gente fazendo aventuras e são pessoas diversas. Então o resultado já é diferente e eventualmente às vezes ela consegue uma oportunidade na indústria e ela acaba levando pra lá, desde que existe espaço de dentro de uma empresa também, o que é um pouco complicado às vezes, mas eu acho que assim que acaba acontecendo, que é bem legal e é bem importante, porque também cada vez mais, felizmente, assim, eu acho que pessoas diversas estão tendo maior poder de compra também em relação tipo, a produtos relacionados a jogos, né? Tipo, a gente tem dinheiro para gastar com o jogo agora.
E a gente quer comprar jogos que façam sentido pra gente, né? Então, acaba existindo uma demanda também para isso. E é saber que de fato funciona mesmo, porque tem vários jogos que o Nerdola critica por conta de, tipo, ter inclusão, mas ele vende muito bem, assim, apesar disso, né? Então, o que o cara que é, tipo, um babaca acha, assim, não necessariamente é verdade, e você vê isso pelos números e resultados dos jogos mesmo, assim. Então, eu acho que tá nesse processo super lento, assim, acho que é longe do ideal, tem várias questões que dá pra debater em torno disso também, mas de maneira bem rasa, e eu acho que um pouco mais, uma visão um pouco mais simples, assim, eu acredito que isso dá uma sumarizada, assim. Perfeito. Eu concordo bastante. Vini? O impacto ele não é só cultural, assim, como a Alissa falou. A gente joga de maneira diferente e muitas vezes precisa se criar maneiras de jogar diferente, não só um conteúdo assim que já contempla pessoas tidas como a norma, como padrão. A gente joga diferente, então a gente até a evolução de RPGs hoje em dia que deu uma simplificada para que abrangesse mais pessoas e pudesse abordar outras coisas mais rápido e incluir pessoas mais rápido, porque talvez a gente joga diferente mesmo, não que a gente prefira coisas mais simples, mas a partir do momento que você abre o mercado, você abre também para as pessoas se identificarem e se fazerem parte e tal. E aí a gente troca todo o mercado inteiro, assim. Eu acho bem interessante, porque quando a gente pensa um jogo bem mainstream, né, bem conhecido, como D&D Quinta Edição, ele foi escrito em 2014, foi lançado, na verdade foi lançado em 2014, então ele começou a ser escrito anos antes. E apesar de alguns avanços legais, como ter uma personagem negra ali na parte de raça humana, que foi muito bem recebida, especialmente por pessoas negras, obviamente tem espaço para evoluir. E aí quando uma pessoa que não faz parte da equipe oficial de D&D e fez o cadeira de rodas de combate, isso gerou uma abertura para que outras pessoas quisessem fazer mais materiais sobre pessoas com deficiência dentro dos jogos, sabe? Às vezes a gente pensa, o que seria um anão? Um anão é aquela raça, né, atarracadinha, sabe, mal encarada e tal. Tá, mas uma pessoa com nanismo no seu cenário, como você poderia encaixar? Porque são coisas diferentes, né? Eu sempre penso isso. Eu às vezes incluo personagens sem um braço, sem ter que ficar explicando, a pessoa perdeu o braço em combate, tarará, tarará, só pra realmente incluir ali na narrativa, né? Tipo, normalizar a inclusão disso na narrativa. E aí, quando uma pessoa começa a mostrar essa questão de diversidade, mostra não só a necessidade, mas o desejo de se ver, geram coisas como na Games Guild. Eu tô agora, nesse momento, aliás, comprando de graça a aventura acessível da semana, O Peso da Glória, que está sempre acompanhado do NPC com deficiência da semana, né? Então essa pessoa autora, ela sempre faz toda semana uma mini aventura acompanhada, tá apresentando um NPC que tem deficiência. E é sempre de graça. Isso é material feito por gente que talvez não tenha a mesma, não quero dizer experiência, mas ou cacife, ou então autoridade, mas tipo, a pessoa não está contratada pela Wizards, né? Ela está ali fazendo isso para a comunidade. Então, quando pessoas diversas fazem coisas diversas surgem por aí. E é muito importante. É importante que a gente quebra muito a partir, até complementando o que a Alissa já falou. Tem alguns jogos que eles exploram a pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência e afins com uma forma muito estereotipada. A partir do momento que a gente, né, que somos essas pessoas marginais, começamos a fazer, a gente mostra outra coisa e o impacto cultural depois fica muito maior, entendeu? A gente tem, por exemplo, um exemplo clássico de Vampira Máscara, que foi escrito lá nos anos 90, onde ele tinha um clã baseado em pessoas neurodivergentes e um clã baseado em um estereótipo muito ofensivo, acho que do povo sicano, os Romani. E aí, a partir do momento onde foi evoluindo, foram incluindo mais pessoas diversas na equipe, isso mudou totalmente. Eles falaram, não, é assim que funciona, e deram um pouco mais de vida, assim, ao invés de só um estereótipo, sabe, para esses clãs. Assim. Muito bom que tu mencionou Vampiro, porque eu lembro que no lançamento do Noites do Terror, a Naomi, ela pegou os Nosferatu, que são tidos como seres deformados e horrorosos e tal, que
é um estereótipo que é muito fácil de cair na parte ofensiva e ela fez de uma outra forma. Sabe? Ela pegou isso e ilustrou de uma outra forma e foi muito legal e foi muito interessante. E qual que é o impacto cultural dessa abertura? A gente já viu que, né, isso permite com que mais pessoas se identifiquem e tal, mas e num grande geral, assim, o que a gente viu que, sei lá, em 2015 que saiu o episódio 7 de Star Wars, que ninguém acreditava que uma mulher ou um homem negro pudessem arrancar bilheteria, tipo, foi o filme mais visto do ano, né? A franquia continuou cagada depois, né? Cagaram com os atores, coisas assim. Mas essa ideia de que sempre tem essa ideia de tipo, a gente tivesse não dar dinheiro, né? Lá, como é que é? Lacre. Como é que é? Lacra não vende? Lacra não lucra. Quem lacra não lucra. Mas e tipo, você vai ficar fazendo material pro mesmo público que compra, sei lá, desde os anos 90? Tipo, sempre igual? Como é que vai ser isso? Acho que a Alissa falou, a gente tem um poder de compra hoje. O mercado não é mais monopolizado, então existe essa demanda e existe essa transformação e a tendência é só se adaptar a esse mercado mais amplo que a gente tem. Não tem como fugir mais. Eu acho que assim, é um pouco difícil falar disso porque é um assunto muito delicado, assim, né? Não existe como dar um argumento muito simples para um assunto que é complexo, assim, porque como envolve questões econômicas e sociais, tipo, eu sou game designer, tipo, eu sei um pouco, tipo, do mercado porque eu preciso, assim, mas em fatores, tipo, sociais e tipo, digamos, tipo, em questões, tipo, por exemplo, em questões sociais, assim, tipo, acho que teria que ter alguém que se especializa nesse tipo de pesquisa, que ia ser bem interessante. Eu acredito que deve ter alguém que pesquisa essa relação, né, tipo, de questão de fator econômico e social e o consumo de jogo, assim, deve ter pesquisas em relação a isso, eu espero que tenha, porque é bem importante, mas, sim, tentando dar uma pincelada, assim, eu acho que até, tipo, acabam surgindo jogos que tem, tipo, por exemplo, diferentes preços, são preços mais acessíveis para pessoas, tipo, porque ele realmente quer que seja mais acessível e alcance mais gente, o que funciona de fato. Mas, assim, e são jogos que vendem muito, assim, né? Por exemplo, quando a gente pensa, eu acho que, exemplo gringo, né, infelizmente, mas, tipo, sei lá, Undertale, assim, né? Undertale é muito pre-coded e vendeu muito. E ele trata de assuntos delicados, assim, que eu acho que antes, talvez o público, que é o público nerdola, né, vamos chamar assim, provavelmente não consumiria, assim, né, porque tem, sei lá, personagens tipo Metaton, assim, tem a Undyne e a menininha de dinossauro, que esqueci o nome dela agora, mas, assim, são coisas, assim, que você não conseguiria colocar antes no jogo, mas é um jogo indie e que fez muito sucesso, assim, né, tanto que vai sair, acho que o Deltarune 2 agora, e tá todo mundo muito hypado, e é muito legal ver isso, assim, tipo, que isso se consolidou, assim. Eu acho que tem exemplos nacionais muito bons também, por exemplo, tipo, a Editora Chá com as publicações que eles fazem, um exemplo de que existe, tipo, uma demanda para esse tipo de material, assim, por mais que eu acho que, tipo, dentro do Brasil ainda são passos bem iniciais, assim, é um exemplo muito bom dentro dos analógicos, assim. Então, eu acho que é um exemplo de case legal, assim. Acho que seria legal se, sei lá, tipo, eventualmente tivesse uma palestra, tipo, meio GDC, kind of, assim, de, tipo, como que é ter uma editora que se preocupa com essas questões. Eu acho que seria super rico. A ideia aí, Max, por favor, faça isso. Eu acho que é um case muito bom para falar. E também, tipo, quando a gente pensa também existem empresas de jogos digitais que também se preocupam com essas questões, assim. Então, eu sei que a Rogue Snail se preocupa com isso, assim, eles têm toda uma parte de questão de diversidade e inclusão, assim, e os jogos deles também são pensados nisso, assim, e de fato isso se consolida, assim. É claro que eu acho que tem toda uma questão que envolve o gerenciamento financeiro de projetos e pessoas que tem que ser feito com muito cuidado, mas isso deu para ver, assim, que se preocupar com inclusão e diversidade não foi impeditivo para que a empresa consiga ter uma equipe muito boa, né? Tudo bem que a editora Shaft, tipo, perto do tamanho da Rogue Snail é um pouco diferente, assim, então são casos bem distintos, considerando mais elementos, assim, que a gente poderia ponderar, mas, tipo, como que existe espaço para esse tipo de jogo, assim, né, esse tipo de publicação, e particularmente a Rogue Snail é uma empresa super, super legal, assim, que eu acho que tá tendo cada vez mais destaque, e eu sei que eles se preocupam com isso, porque eu já conversei com a Eli, que é uma das
uma das cabeças ali das equipes, e ela realmente se preocupa com isso de fato, assim, e você dá pra ver isso na quantidade de pessoas diversas que tem na equipe, e a entrega é muito boa também, assim, um ambiente parece bem saudável de fato de trabalhar, assim, e a gente vê que isso se converte num jogo muito bom, com uma qualidade muito boa, que é a mesma coisa da questão de editor achar, assim. Então, é positivo, assim, eu acho que só tem se somar, assim, a qualidade do produto, pensando na parte só projetual, mas eu acredito, assim, que até para dentro do mercado ele tem um efeito muito positivo também, sabe? Ainda tem um conflito, assim, eu sinto, assim, porque eu, por exemplo, trabalho numa empresa que é uma empresa educativa. Então, quando você está lidando com uma coisa educativa, você não está lidando só com o público que consome o produto, mas também ele é linkado com os pais. Os pais compram, a criança consome. Então a gente precisa sempre intensificar esse movimento de diversificação, porque a gente entra em conflitos onde a gente quer abordar algo, mas a gente não pode abordar tão abertamente, porque a gente tem um público que compra esse produto, que ainda é um público muito conservador, é um público ainda muito para trás. Então a gente tem que movimentar, vamos dizer assim, nessa parte lúdica de comprar para consumo mesmo, entretenimento, para a gente poder até trazer para o pedagógico, onde a gente vai poder falar abertamente sobre gênero, sobre etnias e afins para a criança, porque a gente ainda tem uma dificuldade ainda para alcançar isso. Então, diversificando lá, a gente consegue puxar para no futuro, né, lógico, a gente construir seres humanos com caráter muito melhor. Essa questão de preço é muito interessante de observar, porque tem uns jogos assim, tipo, $1.000, R$500, esse tipo de coisa que quando você pensa, cacete, eu vou gastar isso num jogo? Tipo, a gente conseguiu comprar o Mansions of Madness, que a gente sempre quis, a gente adora Mansions of Madness, mas é que foi R$500, tipo, é muito caro. Muito caro. Não no sentido de que as coisas são de má qualidade e não vale a pena o dinheiro. A questão é que, tipo, tem miniatura, tem cenário, tem a questão do aplicativo, tem um monte de coisa que envolve a produção que não é barato, sabe? A questão de produzir um jogo não é barato. Mas considerando o nosso poder aquisitivo do país em geral, assim, especialmente de pessoas com menos renda, complica, sabe? Eu sempre penso em casas de acolhimento como a Casa NEM, como a Casa Florescer, como a Casa 1. E, tipo, é muito importante que essas pessoas tenham comida, que tenham roupa, que tenham... que possam ganhar cursos educativos. Mas, poxa, seria tão bom uma tarde de jogos, sabe? Que não seja só, tipo, estamos aqui sobrevivendo. Então, sempre penso muito por essa ideia de que todo jogo, ele... Não é todo jogo, né? Mas é tão bom quando existem jogos que lembram dessas populações, lembram das pessoas que, sabe, não precisam de tanto assim pra fazer uma tarde divertida de jogo, sabe? Você não precisa, tipo, de dinheirinho de mentirinha do Banco Imobiliário, você não precisa, tipo, de maquininha de cartão do Banco Imobiliário, que agora tem isso também. Agora, 10 anos atrás, tudo bem. Mas eu também acho interessante a ideia de que essas pessoas também possam criar. As pessoas diversas possam criar. E como a gente começa? Eu quero fazer um joguinho. Tive uma ideia, sonhei, é sempre assim comigo. Tive um sonho muito doido. Quero fazer um jogo. Não sei por onde começar. Socorro. E aí? Eu acho assim que pra começar, assim, dá pra começar de várias formas, assim. Mas o principal, eu acho, é pensar no jogo, o que faz um jogo, na verdade, né? Tipo, porque às vezes a gente acaba fazendo jogos que não tem muita cara de jogo, talvez fosse funcionar melhor em alguma outra mídia, assim. E tá tudo bem também, tipo, transformar isso num jogo e talvez o jogo fosse melhor em outra mídia. Acontece, assim como tem livros que pra mim seriam muito melhores como jogos e filmes que seriam muito melhores como livros. Isso é perfeitamente normal de acontecer. Só que a gente saber um pouco de como é que a gente pode chegar num resultado de jogo, acho que pode facilitar um pouco até no processo e talvez deixar o resultado um pouco mais interessante, assim, né? Então, uma coisa que eu sempre, um modelo, né, que eu sempre uso, assim, em workshop para introduzir um pouco de como, tipo, desmontar um jogo, né? Então a gente faz engenharia reversa de um jogo, é pegar e pensar no modelo MDA da Runic e do LeBlanc, né?
tem muito artigo gratuito na internet, tipo, às vezes não na forma mais legal possível de achar, mas você acha, eu acho que o importante é você Então ter não mais contato fácil de ler também. mas assim, acho que tem vídeos também explicativos em português, já talvez no modelo MDA, e vale a pena dar uma consultada, assim. Qualquer coisa também, eu tenho alguns slides, se você não conseguir achar, tipo, pode me mandar mensagem no Twitter, qualquer coisa. Mas acho que é, tipo, entender um pouco dos elementos que compõem o jogo, assim, pode ser uma boa ideia para você criar o teu próprio jogo, porque você sabe que o teu jogo tem que ter, mais ou menos. Então, esse MDA, né, basicamente ele é uma sigla para mecânicas, dinâmicas e estéticas, né, ou A de estéticas em inglês. E, basicamente, pensar na mecânica, quando a gente pensa na mecânica de jogo, às vezes é um pouco difícil a gente chegar numa definição exata do que... Tipo, a gente sabe que uma mecânica, quando a gente vê, por exemplo, eu sei que rolagem de dados é uma mecânica, mas se, por exemplo, eu chego e falo que ao invés de ter que rolar contra um número alvo, eu tenho que rolar contra, não sei, tipo, a quantidade de cartas específicas que eu abri, ainda é um número alvo, então ele ainda é a mesma mecânica, essencialmente. Às vezes acontece um pouco dessa confusão, assim, porque como mecânica também é um termo, é uma taxonomia, e cada vez mais surgem mecânicas novas, e mecânicas às vezes são um pouco parecidas com as outras, a gente acaba se confundindo, assim. Mas o que dá pra pensar, tipo, da definição, o que é mecânica de jogo, seria, tipo, as regras e o sistema que você estabeleceu para que aquele jogo funcione. A mesma coisa vale para os componentes. Então, por exemplo, se você faz um jogo que usa miniaturas, então existe alguma informação que está sendo representada por aquelas miniaturas, então ele passa a ser uma parte mecânica do jogo, porque você precisa desses componentes para jogar, né? Mesma coisa vale para o digital, então quando a gente pensa quais que são os controles, né? Como é que acontece o input do comando que você vai colocar pro jogo executar, ele também é uma mecânica, porque você precisa daquele input, daquele controle para que aquilo aconteça dentro do jogo, né? Aquilo é uma regra. Então, pensar nessa questão de mecânica enquanto sistemas e regras dentro do jogo, acho que facilita um pouco para entender o que acontece, assim. Porque rolagem de dado é uma mecânica, porque sem a rolagem de dado, o jogo não sabe que você está fazendo input, assim. É um pouco estranho, porque no jogo digital você meio que coloca input e a máquina executa sozinha para você, e no analógico não. Mas pensa que se o jogo fosse ser representado num gráfico, e ele é um sistema que depende de você como jogador fazer os inputs, né, você interagir com ele, sempre que você toma uma ação, seja de alguma forma, por exemplo, rolando o dado ou apertando o botão, então isso é um tipo de mecânica, assim. Eu poderia dizer que jogar jogo controle, se eu fosse transformar no jogo de tabuleiro, se eu dependesse de usar controle para mexer no personagem, poderia ser um tipo de mecânica. Agora a rolagem de dado também é, porque ele tem a mesma função dentro de um input, digamos assim, dentro do que você coloca ali para o jogo poder entender que você quer fazer, né? Bom, a partir do MDA a gente vai ter a mecânica e a gente vai ter a dinâmica depois, que é como basicamente como que o jogador interage com essas mecânicas e como que os modos de jogar se desenvolvem a partir daí. Eu vou falar da onde eu tô. Sou muito ligado com RPG digital, e a gente pode usar um exemplo digital muito bom, que é, por exemplo, League of Legends. A mecânica, ela possibilita a compra de itens, a mecânica, ela possibilita andar para... quando você clica o mouse. A dinâmica são os modos de jogar que se criam, são as estratégias que você usa. Em cima da mecânica é quando o jogador começa a ser um outro ator dentro desse mundo, assim, do jogo. Então, o metagame que surge, quando a gente joga RPG, os tipos de narração que cada um gosta, você construir a sua classe fazendo uma árvore de talentos que você gosta, essas coisas que vão encaixando e falando assim, isso aqui tem o melhor uso possível, isso aqui não tem um uso tão adequado, essas coisas que vão se unindo são a dinâmica, então também é muito legal pensar, só que pensar até certo ponto, porque muito você vai descobrir através da testagem, da iteração, que é como as pessoas vão pegar a mecânica e transformar isso em um jogo, entendeu? Elas vão misturar o lúdico delas ali com as possibilidades e regras que você deu pra ela, e aí vai observando o comportamento e tal, e aí você consegue refinar e balancear legal pra atingir a dinâmica que você quer, assim, como que vai ser o funcionamento geral. É tão gostoso ouvir gente que manja do que fala e sabe falar, né? É tão gostoso. Como o pessoal do chat foldar, ficar ouvindo vocês a tarde inteira, o dia inteiro, sabe? A gente tem estética também, que acho que chega ao final. Vou falar um pouquinho, acho que a Alissa fala um pouco, a complemento que eu falo. Estética é tipo ela a parte usa os que nós somos bonitos, ela fala né? melhor.
Também. Mas estética, na verdade, é a sensação que você quer passar pro jogador no final. Entendeu? Se você quer fazer ele ter um senso de união e companheirismo, se você quer que ele se sinta poderoso, se você quer que ele se sinta emocionalmente envolvido, isso falando para jogos mais complexos, mas jogos mais simples, é a mesma coisa também. Sabe? Um jogo de tabuleiro faz você se sentir poderoso quando você tem a dinâmica virada ao seu favor, do mesmo jeito que um jogo digital. E a percepção que o jogador vai ter, a gente tem que pensar nela também, é muito importante. Isso que constrói a estética do jogo. Acho que é isso mesmo, assim. Acho que só pra fechar, assim, é só pensar que esses três elementos de jogo, eles se integram, né? Então, você pode começar a pensar no jogo tanto pela mecânica, dinâmica e estética, assim. Só que eventualmente você vai acabar pensando em todos os elementos juntos, assim. Então essa visão que a gente chama de ter uma visão holística, né, que é a visão do geral, tipo, como que esses componentes eles se comportam quando estão com os outros, pode ser interessante também às vezes, porque às vezes quando você faz uma mecânica que, vamos supor, um pouco travada, talvez a estética de fazer um jogo dinâmico seja prejudicada por conta que a mecânica que você decidiu colocar seja um pouco lenta, por exemplo, né? Então, seria como, por exemplo, colocar muito gerenciamento de recursos no jogo de tabuleiro, para um jogo que, sei lá, é um jogo sobre corrida, eu quero que o jogador sinta que está pilotando o carro, e não esteja, tipo, cuidando da parte mecânica do carro. E é só uma sensação, assim, que pode acontecer às vezes, e também depende muito com quem você está testando. Então saiba com quem você está testando às vezes também, para tipo, ver se a crítica de fato da pessoa está vindo de um lugar que ela, tipo, de fato entendeu qual que é a proposta, ou se realmente está alinhado com o que você quer, tipo, onde você quer chegar, mas acho que principalmente pensar nessa integração dos três é bem importante, assim. Não dá para fazer um jogo só com mecânica, assim. Na verdade dá para fazer jogos abstratos, mas aí ele passa a ser um jogo abstrato e a temática passa a ser abstrata, então ele existe uma temática, ele não é só mecânica, por mais que você não queira que tenha mecânica, ele tem porque ele é abstrato, né? Então, isso eventualmente acontece assim, mas quanto mais você desenvolve as três partes e você pensa em onde você quer chegar com o todo, eu acho que é mais saudável para o jogo chegar num resultado satisfatório, assim. Porque tem, tipo assim, eu sou uma pessoa que pensa muito em mecânica às vezes. Isso prejudica na hora, tipo, de, sei lá, por exemplo, fazer alguma aplicação, porque pra mim aquilo faz sentido. E eu acho muito bom a mecânica, só que, tipo, a narrativa dela tá muito fraca. E isso às vezes é ruim. Então, eu acho que é bem legal pensar nas três partes quando você for fazer um jogo, pensar, tipo, quais regras você quer colocar, tipo, o que você espera que o jogador pense por causa das regras que tem, como é que você espera que ele jogue o jogo, e qual que é o resultado, tipo, de sentimento que você quer que o jogador tenha. E daí você vai mensurando isso nos testes e ver se você chegou no resultado minimamente esperado. Provavelmente não vai acertar de cara e vai demorar muito tempo para chegar onde realmente precisa, mas isso faz parte do processo também. É engraçado que a gente tá em duas pontas, assim, meio diferentes, porque a Alissa, ela tá muito do lado... A gente tem a mecânica, a dinâmica e a estética, assim, como se fosse uma régua, onde o jogador, ele tá mais na ponta da estética e o designer, o game designer, ele tá mais na ponta da mecânica. E eu já prefiro construir os meus jogos a partir da estética totalmente. Eu vou bolar a mecânica de acordo com o que eu quero que o jogador sinta. Então, por isso que eu sou jogador de jogos um pouco mais experimentais, Superliminal, Stanley Parable? Stanley Parable. A parábola do Stanley. E até em RPG eu gosto muito de Vampira Máscara, porque eu sinto que a mecânica ela foi muito feita. Assim, como é que eu faço o jogador sentir o horror pessoal? Tá, agora eu vou pegar isso aqui e vou transformar em uma mecânica que vai forçar ele a sentir horror. Então eu já parto do outro lado. E assim, são todos os jeitos de fazer, não tem jeito certo, não tem jeito errado, entendeu? O resultado do jogo final, talvez ele seja um pouco mais nichado para um lado ou para o outro, mas assim, são todos os jeitos válidos de fazer jogo do meu jeito. Eu penso muito em como as pessoas criam seus personagens de RPG, né? Às vezes a pessoa pensa primeiro na história toda e depois parte pra mecânica. A pessoa às vezes pensa num tipo de classe que ela quer e depois parte pra história, depois parte pro resto da mecânica, caso ela queira combar alguma coisa. Eu geralmente costumo fazer a ficha primeiro e depois encaixar a parte narrativa, porque assim eu consigo construir, não como desculpa, sabe? Não é tipo, ele tem isso porque tal isso, mas sim porque me traz mais ideias do que se eu partiria primeiro do narrativo para depois pra mecânica. Talvez estética, mecânica, não sei. Mas enfim. E eu gosto muito que tu mencionou vampiro, porque eu pessoalmente detesto vampiro, tá? Mas não vou falar mal de vampiro aqui.
Eu vou falar, tipo, como é engraçado, né? Como as pessoas utilizam o que você criou de um jeito que talvez você não tenha pensado antes. Vampiro começou como um Vampiro à Máscara RPG, né? Começou como um jogo de horror pessoal, um negócio tenso, anos 90, gótico. E o que virou foi, tipo, galera de óculos escuros, sobretudo, katanas, muito doida. Ex-vampiro, né? O X-Men de vampiro. Tipo, como falaram na última live que eu tava lá, acho que foi não lembro quando que foi, mas foi essa semana, que é tipo, vira um supers dark, sabe? Um supers gótico. Então, não que esteja errado jogar assim, né? É um jeito de jogar que eu não me agrado. Mas, por exemplo, mesmo a partir do conceito geral de vampiro, quando tu mestrou na Noite do Terror, Vini, tu já deu uma modificada na expectativa do vampiro, né? As pessoas que assistiam olhavam assim, tipo, tá, mas isso não tem nada a ver com a máscara, isso não tem nada a ver com não sei o que, e tipo, meio que já esperavam que o jogo fosse jogado só de uma forma específica, mesmo que o jogo não exija que você jogue dessa forma específica, sabe? Então como é que a gente lida com as expectativas do público e como a gente permite que eles possam ter abertura pra isso? Porque num jogo analógico é mais fácil, né? Eu posso inventar qualquer coisa, eu posso dizer que meu banco imobiliário genérico é do Scooby-Doo, sabe? Eu posso inventar qualquer coisa, não que funcione, né? Já num jogo... Funciona. Ok, eu promessas aqui. Vende. Mas num jogo onde você tem que programar e talvez, né, tentar prever o que o jogador pode fazer, é outra coisa. Eu fui longe, mas esse é o rolê. Eu acho, assim, particularmente, que isso vai juntar duas coisas que a gente acabou de falar, que o primeiro é o impacto cultural, é o tipo de pessoa que está fazendo o jogo para o tipo de público e o jeito que ele quer jogar. Ele vai se encontrar também no papo sobre mecânica e dinâmica, porque a mecânica ela foi baseada em um jeito, e se ela não é pensada aliás, na mecânica, dinâmica e estética, porque se ela não for pensada na estética, em como era para você receber aquilo, a dinâmica vai ficar aberta à interpretação. E aí, se você pegar um nicho específico de jogadores que gosta de se sentir poderoso, ele vai usar a própria estética dele na mecânica que ele quiser. Então, tipo, ele pode pegar Dungeons and Dragons e fazer virar algo de terror, do mesmo jeito que ele pode pegar Vampiro à Máscara e fazer virar uma coisa sem consequência, com porrada todo o tempo. Porque a gente não tem uma máquina, em caso de RPG, rodando e definindo qual deve ser o andamento e, assim, fazendo aquele show de espelho e fumaça para fazer o jogador ir para o lado que ele quer, sem o jogador perceber que você tem um ser humano fazendo isso. Então o ser humano tá muito em posse da dinâmica, assim, no jogo. E se você não... se você colocar muita mecânica, você pode travar, entendeu? Então aí vai disso mesmo. Vai, tipo assim, escolher o público certo para jogar do jeito que você quer e fazer o marketing para ele e pensar na mecânica. E aí só assim você vai atingir meio que a expectativa que o público tem ao jogar algo. Ou você trava na mecânica e pensa isso vai transferir para dinâmica, ou, sei lá, marketing do jogo. Tem meios, assim, de usar. Se eu tiver algum que eu não sei também, aí... Mas esses são os meios que eu mais utilizo. Assim. Eu acho que, assim, dá pra sempre pensar que jogo, de modo geral, ele é, tipo, são vários estímulos, né? Então, quando a gente pensa que... não sei, vamos pensar no exemplo... Tipo um jogo de action RPG, assim, né? Tipo, eu não vou falar o jogo da empresa que é babaca, porque eu gostava muito desse jogo, mas tipo assim... Qual? Eu não sei. É meio genérico falar empresa babaca, né? Não, mas... pera, eu acho que eu sei qual que empresa que é. Não, as pessoas sabem que é da Blizzard, assim, tipo, eu não vou dar como exemplo Diablo 3, porque apesar de ser um bom exemplo, eu acho que ele é um bom exemplo de design, assim, mas, tipo, existem outros jogos que já fazem a mesma coisa e que talvez possa até melhor. Tipo, o Path of Exile é um jogo que ele tem muito live ops e funciona. Tipo, eu acho que ele é meio não tão friendly, assim, com pessoas que estão começando a jogar o gênero, assim, porque a skill tree dele é absurdo. Mas, tipo, assim, é um jogo que é o mesmo gênero e é a mesma proposta, com alguns modificadores de mecânica e algumas mecânicas adjacentes que tornam ele diferente, de fato, do Diablo. Assim como tem jogos de action RPG, sei lá, tipo de Warhammer, que eu gosto muito de Warhammer, mas
que também é muito próximo, assim, mas quando a gente pensa no Action RPG, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que funciona muito bem, que é, tipo, você quer dar formas diferentes do jogador conseguir fazer, tipo, a destruição em massa do cenário, tipo, em pouco tempo, ou de alguma forma que ele ache mais interessante, né? Então, tipo, são incentivos, assim. Tem diferentes formas de incentivar, por exemplo. Pode ser, tipo, com uma skill que é, sei lá, a distância e dá menos dano, mas ele ganha distância, ou, por exemplo, alguém que bate muito de perto e ele dá um dano mais concentrado, só que não é em área, por exemplo, e tem menos distância possível, né? Essencialmente, ele é o mesmo loop de jogo, que é, tipo, bate nos bichinhos e explode o mapa, só que são formas diferentes de fazer isso, assim. E você incentiva a pessoa a fazer isso porque você faz com que, por exemplo, caso ela mate, tipo, sei lá, 50 unidades em menos de um minuto, ela ganha um bônus de velocidade que faz com que ela chegue no lugar que tenha mais inimigos e com uma quantidade mais ou menos parecida, e que se ela fizer isso, ela vai manter esse bônus por mais tempo, né? Isso é um incentivo muito simples, assim, mas por incrível que pareça, funciona, assim, nesses jogos de Action RPG, assim, eu vejo que parece uma coisa muito simples, mas que real, assim, motiva a pessoa a tentar fazer builds que são mais eficientes, por exemplo, no caso de um perfil um pouco mais, vamos chamar de perfil de killer, né, do Bartolo, assim, por exemplo, é que o Bartolo, ele classifica jogadores em 4 tipos de jogadores. Até pouco tempo atrás as pessoas estavam numa corrente do Twitter, tipo, qual que é teu perfil de jogador? Eu não sei mais qual que é o meu perfil de jogador, na real, mas assim, sempre tem um alinhamento maior pra alguma coisa, assim. Eu acho que talvez, provavelmente o meu seja, tipo, fica entre killer e talvez, tipo, acho que social, assim. Quais Mas eram os 4 tipos? é o killer, o social, o explorador e o achiever. Então, tipo, o killer é, tipo, quem quer fazer o jogo, tipo, quer tornar o jogo mais eficiente, tipo, e ele, normalmente, quando é jogo competitivo, ele não tem dó de destruir os outros jogadores porque ele tá tornando o sistema mais eficiente, assim. É a pessoa que joga, tipo, de Tex no Magic, é a pessoa que joga, sei lá, de azul e branco no Magic, que é um deck babaca, assim. Eu não jogo de azul e branco no Magic, não. Mas tem gente que faz isso e é um jeito que você torna, tipo, o jogo mais eficiente, porque você basicamente trava a ação dos outros jogadores. Enfim, isso é dor de Magic, acho que não cabe lá agora. Verde E daí, preto. tipo, por exemplo... Todo mundo que entende um pouquinho de Magic sentiu essa dor assim ao longe, assim, deck azul, não. É que azul Eu e jogo de branco verde preto. eu gosto muito de preto, aliás, e eu acho que dá pra falar isso daqui a pouco também, nessa questão das cores do Magic, sim. Mas o Achiever, tipo, as pessoas que gostam de, tipo, conseguir conquistar as coisas no jogo de forma diferente, assim. Então, os achievements do jogo é muito alinhado com achievers, porque, tipo, você faz, sei lá, uma... o Theft do LoL faz muito isso. Tipo, ele tem umas missõezinhas que é tipo, faça um boneco ficar com 250% de acerto crítico e faça ele acertar. E aí você tem que descobrir qual build que vai chegar em 250% de crítico com qual boneco você vai fazer isso. Então a pessoa fica tentando chegar nessa conquista, né? E tenta chegar uma forma de fazer isso. Assim. Você é uma pessoa que gosta de puzzle também, talvez. Acho que sim também. Tipo, são conquistas diferentes, com estilos de jogo diferentes. E tem gente que gosta dessa parada, assim. Mas tem gente também que explora, tipo, que entra no perfil do Explorer, que é explorador, assim, que gosta de, tipo, achar os easter eggs, gosta de, tipo, descobrir sobre o universo, né? Sobre a narrativa que tá por trás daquela arma que ela pegou, que às vezes, tipo, parece que vai chegar a algum lugar muito específico, e quando a gente coloca, de fato, uma lore por trás daquela arma, a pessoa fica fascinada, porque o universo daquele jogo é muito mais vasto e muito mais amplo do que ela imaginou, assim. E daí, eu penso por último... muito nisso com MMOs. Eu lembro quando eu fui jogar o WoW pela primeira vez, eu queria explorar a porcaria do mundo, porque é o World of Warcraft, né? Aí eu ia pra um lugar, nível 5, os bichos nível 40, morria lá, não tinha mais jeito nem de sair. Então quando eu fui jogar o Guild Wars 2, que ele te recompensa por explorar o mundo, sabe, tu consegue, tipo, realmente XP por isso, pra explorar o mundo, conhecer novos lugares, e tem ceninhas, animaçõezinhas assim, pra tu ver esses landmarks, né, esses pontos turísticos, por assim dizer. Eu realmente me realizei. Só que eu não sou essa pessoa em todos os jogos de exploração, assim, às vezes eu quero, tipo, geralmente RPG eu sou, adoro ver o mundo. Adoro, tipo, pegar justamente o caminho errado pra poder ver mais conteúdo do jogo do que seguir na missão principal, né? Todo mundo que joga Skyrim repetidas vezes é assim, né? Vai por qualquer lado que não seja a missão principal. Eu sou aquela pessoa que no Skyrim, eu, tipo assim, a missão principal tava lá e eu tava passeando, entendeu? Conversando com a galera, fazendo amizade. 100 horas e a missão lá, eu não passei, sei lá, 5 horas de missão normal.
É legal ver que é diferente, assim, porque, por exemplo, pra mim eu gosto de fazer um deck que, por exemplo, por que social, por último, né, perfil social é porque é uma atividade, a pessoa gosta mais de, tipo, jogar com pessoas pra estar em comunicar com outras pessoas, assim, então, tipo, jogos, por exemplo, tipo MMO mesmo, assim, tem pessoas que vão mais pela questão de, tipo, ter uma guilda e ter amigos com quem jogar, do que necessariamente, tipo, explorar tudo, assim, então ela tá perfeitamente ok em ir com uma side quest com alguém, porque a side quest não vai fazer nada pra ela, mas é só pelo prazer de, tipo, estar jogando com outra pessoa, né? Então, tipo, pra mim, tipo, o que funciona muito é, tipo, ser, tipo, killer e social, porque pra mim, eu gosto de decks que são mais ou menos eficientes, mas que tenham, tipo, espaço pra, por exemplo, expressão pessoal também, né? Apesar de eu não falar muito, tipo, fora da internet, é isso, assim, tipo, é bem engraçado, porque as pessoas me veem na internet e acham que eu sou super impositiva e falo muito, mas, tipo, no rolê eu sou a pessoa que ficou quieta e eu tô de boas, porque, assim... Mas todo mundo. Mas... É o Twitter que mas, faz assim, isso com a gente. Não, mas assim, na própria live mesmo, tipo, na minha live eu falo mais, mas tipo assim, pessoalmente é um pouco diferente, tanto que, tipo, tem pessoas que achavam que eu não gostavam delas porque eu não falava tanto quanto falava na live, daí é bem louco, assim. Mas, tipo, então assim, é legal de ver como é que a gente, tipo, só conversar aqui já dá pra ver esses diferentes perfis, né? E quando a gente pensa no jogo, tipo, como, tipo, abordar esses diferentes perfis, uma forma pode ser de, tipo, por exemplo, criar habilidades que são mais voltadas pro social, tipo, existem habilidades que vão falar que, por exemplo, você tem que se comunicar com seu amigo para poder usar melhor essa habilidade, e tem habilidades que funcionam muito melhor sozinho, e são para fins diferentes dentro de um mesmo loop de jogo, né? Loop de jogo é porque a gente fala que jogos são repetições de ações, essencialmente é basicamente isso. Quando tu pensa, tipo, no jogo de MMO, quando você tá spamando habilidade, essencialmente está repetindo o mesmo loop toda vez, porque você vai pra dungeon, mata os bichos, você sobe de nível, desbloqueia habilidades novas, e daí agora você tem um novo combo pra fazer. E daí você vai numa outra dungeon que é um pouco mais difícil, com desafios novos, com mecânicas modificadas, você supera o desafio de novo, você sobe de nível e desbloqueia novas habilidades. Então você tá num loop, assim, e assim, isso não é ruim, tá? Tipo, não é porque você tá num loop que você é uma pessoa burra, assim, isso é perfeitamente normal. Tipo, é só que, assim... É um loop de dopamina, na verdade. Tipo assim, você tá sendo premiado por fazer uma ação a todo tempo também. Mas é a lógica do jogo mesmo, assim, tipo, porque, assim, tipo, o jogo também tá tudo bem ser assim, super simples, porque é uma parada que também tem a parte do lazer. Às vezes você não precisa pensar muito pra, tipo, se sentir inteligente não jogando. Tem gente também que gosta disso. Provavelmente, tipo, quem é killer e achiever vai querer fazer o deck super eficiente, porque ele gosta de sistemas complexos. Eu já estive lá, mas depois que você começa a trabalhar com o jogo, você não quer saber mais disso, porque você tá cansado. Nossa, sim! Me identifiquei muito. Eu jogava Pokémon competitivo. E aí depois eu, tipo assim, ai, cansei. Agora eu vou, sei lá, pegar o Pokémon mais bonitinho e tá bom, sabe? Exato, e tá tudo bem também. Tipo... Depois você começa a fazer jogo, você entende como o negócio funciona, dá ranço. Mas porque assim, tipo, faz parte, a gente consegue atingir diferentes jogadores. Acho que até pro Pokémon, tipo, é um exemplo legal, porque assim, depois que eu comecei a jogar casual, eu vi, tipo, como ele atendia outros públicos além do competitivo, e ele atende muito bem. É tipo assim, tem esses produtos que é tipo, é uma carta promo que é muito ruim no meta, mas tipo assim, é uma carta promo que a ilustração é legal, que o ataque parece legal pra quem compra, e quer aquela carta e tá tudo bem. Porque, tipo, ela jogar casualmente. Então, tipo, é uma forma de chegar em alguém e falar, olha, tem essa ilustração legal, tem essa mecânica que é visual e legal. Só que se a pessoa quiser fazer um deck competitivo, também existe espaço pra isso, assim. Ou se a pessoa gosta da parte social, então ela não precisa ficar comprando um monte de box, um monte de coisa pra completar a coleção. Ela pode chegar e coloca os amigos com o deck super simples de jogar também, que funciona. Então, é um exemplo de case, talvez, que demonstre mais ou menos como que dá pra ter esses approaches para o jogador com o mesmo jogo, assim. É claro que se a pessoa não gosta de Pokémon, a gente tem um problema que é, tipo, o tema do jogo não colou pra ela. E acontece também. Tem gente que não gosta de, sei lá, tipo, card game, tem gente que não gosta de miniatura. E daí como é que eu vou vender o Warhammer pra pessoa se ela não gosta de miniatura? Tipo, não tem como. Tipo, a não ser que eu venda por alguma outra parada. Eu passo algum outro selling point que, tipo, esse jogo tem tal parada que é muito legal. Tipo, sei lá, pintar coisas. A pessoa gosta de pintar papel. Ele fala, você pode pintar miniaturas, talvez pegue. Mas, tipo assim, às vezes é uma questão que existe algumas partes do jogo que, de fato, você não vai vender para alguns públicos. Então, eu acho que dentro dos públicos existem esses tipos de perfil, que é uma possível forma de se aproximar também. Mas também é a parada que você não consegue fazer um jogo pra todo mundo. Porque se você tenta fazer pra todo mundo, você não vai fazer pra ninguém. Porque nunca vai ter a parada que faz alguém, tipo, ter o brilho no olho e falar, meu Deus, é um jogo de Pokémon e eu preciso desse jogo porque é um jogo de Pokémon. Tipo, é o meu caso com o Pick Up do Pokémon, né? Mas assim, tipo, eu acho que vale a pena pensar nisso também. É interessante até pensar quando a gente tá fazendo um jogo, não tanto pra consumo pessoal, porque consumo pessoal, quem é o público é você e seus amigos. Mas agora quando você faz um público, tipo, pra um público de mercado,
ou você quer que tenha mais alcance, você tem que mais ou menos saber onde é que você tá pisando também, porque não vou fazer um jogo que, por exemplo, eu quero vender pra Nerdola e falar, então esse jogo vai zoar Nerdola, porque aí não vai vender de fato. Então, existe algumas restrições, a gente tem que saber também, pelo menos quando a gente tá fazendo um jogo no viés comercial, mas quando eu uso o pessoal é um pouco menos rígido, assim. E no caso do RPG, que dá liberdade pra você ser tanto social, quanto killer, quanto explorar, quanto... Se junta com a mesinha lá que você quer jogar do seu jeito, assim, sabe? O jogo tá lá pra cada um ser jogado do seu jeito. Então, procurem pessoas que joguem igual, porque talvez você vai se frustrar só com a expectativa de querer uma mesa de tal jeito. Eu acho que eu devo ser, em RPG, eu devo ser social, porque eu gosto de jogar com boneco que fala, sabe? Uhum. Eu quero falar, eu quero interpretar, eu quero colocar roupa. Então, eu não posso jogar a minha expectativa de como eu quero uma mesa e tal. E a gente tava falando de vampiro, né? E o meu jeito de jogar eu não posso impor pra todo mundo. Talvez eu possa achar pessoas que joguem parecido, ou talvez cada um cumpra a sua função na mesa e tá ótimo. Eu sempre penso muito quando as pessoas falam mal de classes. Eu vou usar D&D porque é o que eu tenho mais domínio e é muito conhecido como RPG. Mas o exemplo vai servir pra geral, que é quando saiu o Ranger da 5ª edição, né? O Ranger é uma classe, coitada. Que é ruim desde a 3ª edição, né? Só era bom na 2ª. E as pessoas podiam combar e tal, mas pra mim o que pecava na classe na 5ª edição inicial, né? Que eles tentaram resolver de vários jeitos, é que ela tinha poucas coisas legais pra fazer. Não é questão de dano, não é questão de nível de poder, é que as coisas que ela fazia, tipo, não eram legais. Tipo, você tinha um bichinho aí que você podia ou atacar você, ou atacar com o seu bichinho. Você não podia fazer nada com você com o bichinho. Fazer coisa com o bichinho é muito mais legal, sabe? Tipo, pensar num Ranger famoso com um bichinho tipo o Driftwooden que tem uma pantera, eu quero atacar junto com a minha pantera. Eu quero, sei lá, cavalgar minha pantera e deitar geral na porrada, sabe? Eu quero fazer algo que seja legal. Algo que quando eu faça, mesmo que não tenha tanto sucesso, olha assim, caramba, que negócio massa, sabe? Que eu sinta um ânimo por fazer isso. Quando eu tava aprendendo o vampiro lá, o vampiro 5ª edição, quando eu pensei no meu malcaviano, de que ele vivia no próprio mundo dele, eu queria que fosse uma coisa legal, sabe? Não uma coisa que só encaixasse no conceito de voguing dele, né? Eu queria que fosse realmente coisas legais. Eu acho que isso perpassa por todos os tipos de jogos, independente se ele for algo com pouca mecânica, tipo só um polícia e ladrão. Se tem alguém não se divertindo num polícia e ladrão, não quer dizer que tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, alguma coisa não tá rolando, talvez a pessoa não consiga correr tanto, talvez a pessoa tenha algum tipo de deficiência física que impeça ela de sair correndo. Mas ela também quer brincar. E aí, como é que faz? Você deixa ela de guarda da prisão ou faz alguma outra coisa? Coisas que te desafiam, né? Desafiam tanto outros jogadores, quanto pessoas que estão fazendo o jogo. Mas é como a Alissa falou, não tem como fazer jogo pra todo mundo. Mas acho que também, quando a gente pensa em fazer um jogo para um tipo específico de pessoa, a gente está obviamente se limitando no design e se limitando na expectativa do que pode, né, existir, o que o nosso jogo pode oferecer. Não sei se deu para entender. Tô meio doido hoje, né? Acho que é uma boa resposta, até porque eu acabei colocando antes. Eu acho que tem uma forma melhor de falar isso que normalmente eu falo. Que é que, tipo, um jogo ele não precisa ser pra todo perfil de jogador, mas ele tem que ser pra todo mundo. Eu acho que funciona um pouco melhor nesse sentido. Uhum. Tipo, que assim, talvez meu jogo não seja super competitivo. E tá tudo bem, porque estou falando que meu jogo não é competitivo. Então, a pessoa não vai comitar a ponto de achar que vai ter campeonato valendo alguma coisa. Beleza. Só que se eu faço um jogo em que tem tipo, tipos de pessoas que não vão conseguir jogar, isso passa a ser um problema, porque de fato vai ter gente que não vai conseguir jogar mesmo, e não é porque ela não quer, porque ela sabe que ela não se interessa pelo que o jogo é, mas é porque eu fiz o jogo de uma forma que existe uma série de limitações que impede que ela consiga jogar simplesmente por ela ser o que ela é, assim. E eu acho que faz um pouco mais sentido pensar nisso, assim, que é tipo, o jogo não precisa ser pra todo perfil de jogador, mas ele tem que ser pra todo mundo, né? E eu acho que, tipo, é super complexo isso, assim, porque eu sei que tem, por exemplo, casos de pessoas que têm deficiência visual que decoraram as cartas do Magic, assim, pra poder jogar. Que legal. Tipo, então assim, só que tem formas de fazer o Magic ficar mais acessível? Tem. E isso, tipo, acho que tem até, tipo,
pessoas que estão atrás de soluções para isso, já existem algumas, assim, que é tipo leitor de card e várias paradas dessas que funcionam. Porque até o momento são os jogadores com deficiência que estão se virando para conseguir jogar o jogo que falta acessibilidade, né? E de modo geral é sempre isso, quase que acontece mesmo, assim, tipo, a pessoa que precisa que ela acaba tendo que fazer todo o esforço para poder de fato jogar. E às vezes, tipo, principalmente quando a gente fala de empresas maiores, ela poderia, tipo, investir nisso, assim, né? Então, acho que é um assunto bem complexo, assim. Eu acho que não é simplesmente, tipo, falar a frase que eu falei, tipo, agora, né? Que tem essa questão que é pensar no jogo pra todo mundo, porque às vezes quando você tá fazendo um jogo independente, você não tem dinheiro pra chegar e, por exemplo, chamar alguém pra fazer, tipo, que seja uma revisão sensível, assim. Que você pode chegar e falar pro tipo, teu amigo, pedir na moral, assim, na humilde pra fazer pra você. E torcer pra que ele faça também, que ele tenha tempo pra fazer, porque, tipo, é uma forma, mas chegar e chamar alguém que seja especialista na área, assim, às vezes você não tem como fazer isso, né? E daí é um pouco mais complicado, assim, mas quando a gente pensa num jogo que é de grande escala, isso não deveria ser um problema pra eles, e de fato não é, assim, eles só não fazem porque talvez não pareça, né, interessante pra eles, mas, tipo, é uma necessidade, né? Por que perder tempo fazendo isso se eu não sei se isso vai gerar retorno para o meu jogo, né? A Duda comentou ali no chat o Lucas Radaeli. Eu conheci ele quando eu morei em Curitiba em 2008. E ele me disse que... tipo, a gente sempre fala, né, em D&D ou outros RPGs, que você não precisa de miniaturas, você não precisa de tabuleiro e tal. Mas não precisa de nada. Não precisa de nada, só precisa da imaginação. Mas aí ele me disse que com miniaturas ele consegue ter uma outra profundidade pro jogo. Porque ele consegue sentir como é a criatura, sentir nuances que talvez a tua imaginação, né, a tua narrativa enquanto não é tipo o equivalente ao ouvinte para pessoas surdas. Esqueci qual que é o termo específico para pessoas com visão, ou ao inverso, pessoas cegas. Mas enfim, a gente quando narra passa certas coisas em favor de outras, independente de qualquer tipo de jogo, até mesmo nas regras do jogo. E às vezes passa algumas coisas que pra gente não é tão importante, mas pra certas pessoas vai fazer toda a diferença. Então, às vezes eu me obrigo a narrar coisas que eu não narraria, geralmente, ao mostrar uma ilustração, porque pra pessoas que veem eu posso só jogar a ilustração e pronto. Pessoas que só estão escutando. Isso é ótimo, viu? Porque isso ajuda no lance narrativo mesmo pra pessoas... Eu vou usar o termo enxergantes, mas eu não sei se é esse o termo, assim. Mas, quase os evidentes, mas não é esse. Evidente? De ver o futuro? Mas isso melhora, você tá deixando o ambiente mais inclusivo e ao mesmo tempo você tá melhorando na questão narrativa, porque você tá se aproximando mais de um livro, por exemplo, que é uma mídia que funciona bem, assim, caso você tenha a possibilidade de uma pessoa que não enxerga, de ele ser descritivo, tá ótimo. Então vai ajudar a imaginação, vai ser inclusivo, foquem nisso. Eu sempre foquei nisso ao invés de falar assim, olha, fulano é assim. Mas é assim, sabe? Dá as ferramentas pra pessoa imaginar, não dá mastigado, sabe? Porque é até melhor. E nesse mesmo sentido, geralmente a parte gráfica é a mais cara de qualquer produção de jogo. Seja ele eletrônico, seja ele analógico, de tabuleiro, seja ele de cartas, tanto que as ilustrações de Magic são geralmente uma das principais atrações das próprias cartas de Magic. E são lindas, sabe? As artes são sempre muito lindas. Jogos de RPG, livros de RPG, eles precisam investir muito nas artes. Não necessariamente tipo ilustrações ou tal, mas você tem que ter um design interessante, uma diagramação interessante para fugir do, sei lá, Word A4 que você criou ali na sua casa. Mas ao mesmo tempo eu faço a provocação para quem está escrevendo de que não é só na parte gráfica que você tem que pensar, é na parte descritiva. Como é que você está descrevendo o seu jogo? Como é que você descreve nas palavras que qualquer pessoa pode ler e consumir o seu jogo? Então isso também tem que ser pensado, porque às vezes a gente está partindo de um pressuposto que todo mundo tem o mesmo grau de visão. Todo mundo tem o mesmo grau de audição. Todo mundo tem o mesmo grau de absorção das informações. E eu acho que a acessibilidade do jogo também envolve muito a questão disso. Sabe? A questão do corpo mesmo, do RPG, né? Eu acho muito errado os livros de RPG que não apresentam o que é RPG no jogo. Sabe? No próprio livro. Porque eles esperam que todo mundo já saiba o que é um RPG.
mas você já está esperando que a pessoa já venha com uma carga pro seu jogo, e eu acho isso muito zoado. Não tô pedindo tipo um tutorial para explicar direitinho todo o santo conceito e termo, pra ter um glossário no início, mas você precisa apresentar a pessoa pro seu jogo e apresentar o RPG voltado pro seu jogo, sabe? Eu acho acho que isso é muito importante. Você não pode só esperar que as pessoas saibam exatamente o que é um Action RPG, o que é um clone de Diablo, o que é um Souls-like. Não dá pra esperar isso. O seu jogo ele tem que existir como uma coisa só. Pelo menos essa é a minha visão de quem não programa e só tipo joga mesmo e modifica as poucas coisas de jogos. Eu acho que isso é um problema de designer, assim, tipo, desde a graduação, assim, que a pessoa assume o que a pessoa sabe, né? Isso é bem complicado, assim, porque eu vejo muito manual que faz isso, assim, que ele... E é meio engraçado, assim, né? Cases, contando casos, né, de mercado. Mas, assim, normalmente, assim, acho que é comum as pessoas que fazem o jogo achar que as pessoas sabem o que é um jogo, né? E isso é um problema, assim, porque o manual ele tem que estar completo, assim, você traz as informações que a pessoa precisa para jogar, assim. Isso é bem importante, assim. Outra coisa que acontece em contramão também, que é comum, assim, e isso é terrível, assim, mas eu já vi designer achando que o jogador é idiota, assim. E não é tipo idiota de, assim... É idiota porque a pessoa não entendeu o que estava escrito no manual. E isso é complicado. Porque, tipo, esse é o velho clássico, gente... leia o livro, quando alguém faz uma pergunta sobre uma regra que não entendeu, né? Leia o livro, tipo, daí. Mas, assim, eu acho que esse negócio vem muito do ego do jogador, porque, assim, tem pessoas que vão ter alguma necessidade de uma explicação mais mastigada. Tem pessoas que não têm as mesmas funções intelectuais que a gente, então eu não vejo problema, sabe? Não, mas assim, não é tratar idiota como se tivesse que explicar mais simples, porque assim, explicar, tipo, com detalhes eu acho que é importante, assim, quando a gente fala de um jogo, a gente tá declarando elementos de jogo e um sistema, tipo, quando a gente pensa num programa, tipo, a gente declara tudo que o programa precisa pra daí depois, por exemplo, falar como que ele vai rodar, e a gente fala literalmente o que ele tem que fazer pra rodar. Né? Isso é uma coisa assim que, quando a gente vai pensar no manual, eu acho que esse tipo de aproximação é saudável, assim, não repetir o mesmo termo várias vezes. Eu tenho esse problema que eu repito o mesmo termo várias vezes, porque pra mim faz mais sentido deixar mais claro, mas ele fica feio na leitura. E daí tem outras formas de escrever, só que, tipo, o fraco de game designer é fazer o manual. É terrível, assim, mas, tipo, é uma dificuldade real. Vai gerar dúvidas de qualquer jeito, né? Sempre pode ter alguma dúvida, porque a forma com que você se comunica não é universal. Alguém pode ter alguma dúvida em como você escreveu. Então eu traduzo vários homebrews de D&D quinta edição e tem sempre o you. Tem, sei lá, 30 yous na mesma frase. E para que no português você não repete tantos you, mas para entender a regra do jogo, é importante que você olhe pro português e pise nele com força para que a mecânica possa sair sem que a pessoa tenha muitas dúvidas. Porque ele vira um manual de instrução, ele não é uma peça literária, assim, né? E daí acho que depende também do que é o jogo, assim. Mas, assim, essa parte de, tipo assim, não faz sentido tratar o jogador como se ele fosse burro por não ter entendido o que você escreveu, assim. Você não tá falando de eu entendi errado. Aparentemente tipo assim, a pessoa tá sendo rude no manual. Assim. Tipo assim, não necessariamente no manual, às vezes assim, até no FAQ, assim. É desrespeitoso, assim, a forma que a pessoa trata quem tá consumindo o jogo dela, que é um pouco estranho, né? Sim. E tipo, então assim, tem essa questão que tem gente que o jogador assume, que a pessoa sabe que o jogador sabe toda a linguagem e ele vai chegar e não vai colocar um sumário, ele não vai colocar, tipo, uma legenda pro que ele quis dizer, quando é um termo muito específico, e tem pessoas que, tipo, escrevem de uma forma mais ou menos, acham que escreveram muito bem, e daí quando alguém aparece com dúvida, trata a pessoa que nem idiota, assim. Só que a pessoa que tá fazendo isso e tratando a pessoa que nem idiota é o designer do jogo, que não faz o menor sentido, assim. O designer fez as regras, ele vai saber, né? Exato. Então acho que tem essas questões, assim, que são complicadas na hora de apresentar a informação. Mas assim, eu acho que sempre pensar em tipo, realmente, se a pessoa... Pode ser o primeiro jogo que ela vai entrar em contato, então acho que é importante, assim, você deixar amigável para novos usuários, assim.
pelo menos assim, eu vejo bastante isso, assim, porque vira e mexe parece algum jogo que assume que a pessoa já teve, tipo, mil anos de experiência jogando aquela parada, mas não é verdade. E eu acho que isso afasta as pessoas também. Imagina se gastar, tipo, R$250 no board game e, tipo, e o manual assume que você sabe, tipo... As regras do jogo. Tipo, 10 anos de jogos euro, assim. Geralmente os mais caros é o que você não sabe nada. Eu tenho dificuldade pra entrar no mundo de board game justamente por isso. Falar assim, eu vou pagar caríssimo no jogo que eu não sei se eu vou entender. Tenho péssimas lembranças de, tipo, tentar jogar o Game of Thrones de tabuleiro. Que o pessoal falando, um jogo curto dura 2 horas. Eu, o quê? Porque você tem que fazer isso. Eu, o quê? Obrigado, eu vou jogar o jogo de cartinhas simples ali, Lobisomem Comum da Noite. Acho que... Eldritch Horror. Falou assim, Eldritch Horror o jogo longo, é tipo assim, 3 horas de jogo, não sei o que, aí tinha muita mecânica, eu fiquei, oi, eu tenho Fallout, o Fallout de tabuleiro, e o Fallout eu precisei ler o manual tipo umas 3 vezes, porque tipo, é tanta função, tanta coisa, assim, sabe? E tipo, não falhou assim em conseguir explicar certinho todas as coisas. Não fluiu pra ti, né? Muito. Nunca joguei até hoje, tá? Tenho 2 anos de jogo. Acho que o meu jogo de tabuleiro preferido é o Mysterium, justamente porque na hora do jogo em si você não tem que ler nada. Você lê o manual, entende como é que funciona a mecânica, mas não tem nada escrito ao longo de todo o jogo. Tem só imagens, ilustrações, desenhos. E eu amo esse conceito em que todo jogo acontece na conversa e na visualização do que tá rolando ali na mesa. Eu vou passar aqui para um outro tópico assim, que eu não faço a menor ideia do que significa. O que é escolha significativa? Será que a gente já não passou, a gente já falou sobre isso? Eu não entendi, como é que é? O que é isso? Talvez, eu posso até, escolha significativa, acho que a Alissa sabe falar melhor que eu, acho, que ela introduziu bastante. Ela sabe falar melhor que todo mundo. Ela sabe falar melhor que todo mundo. Ela é perfeita, né? O que é isso, gente? Não, mas acho que a gente falou de escolha significativa, assim, pode parecer que não, mas quando, por exemplo, eu falei que existem habilidades que são voltadas para as pessoas que gostam de tipo de skills sociais e outra, por exemplo, de skill que tem eficiência, isso é uma escolha, assim. A gente, tipo, talvez não pareça que, por exemplo, acho que dá pra até pegar no Magic, assim, é tipo uma mana, né? O que é uma mana no Magic, assim? Tipo, a proporção dela poderia ser, tipo, uma criatura 1/1, ou mais ou menos 2 de dano em qualquer alvo, kind of, assim. É um choque. Só que, o que isso quer dizer? Que, essencialmente, eu dar 2 de dano, ou ter um bicho 1/1 no campo, teoricamente é a mesma coisa. Teoricamente. Porque daí tem outras variáveis, assim, que eu acho que é bem importante considerar, que é, tipo, o estado do tabuleiro quando eu fizer isso, é claro. Porque daí, dependendo, tipo, se eu colocar uma criatura 1/1 e eu chego e estou com muitas criaturas que aumentam o poder dela, ela não vai ser mais 1/1. Então, a partir daquele momento, aquele 1 de mana que eu tô pagando tá gerando muito mais valor do que 1/1, né? Mas no vácuo, assim, no espaço, que é, tipo, analisar uma escala, tipo, digamos assim, matemática e de balanceamento, que eu acho que até teve alguma... Acho que o Flávio falou de balanceamento no jogo. Ele fez uma pergunta sobre isso. Que é pra falar um pouco sobre balanceamento, eu acho. Deixa eu ver se consigo resgatar. Manda ver. Ele perguntou se vocês podem, não é exatamente uma pergunta, mas pediu pra vocês falarem um pouco de balanceamento do jogo. Dá pra fazer um link bem tranquilo com isso, eu acho. Que desculpa interromper. Tu quer concluir? Daí eu entro nesse tópico. É só assim que, tipo... É que assim, como o jogo ele tem que ser, tipo, uma questão de, tipo, ter escolhas interessantes, a partir do momento que uma escolha é melhor que a outra, ele deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação pra você jogar melhor. Assim, é claro que vai ter pessoas que vão falar, tipo, tá, mas eu não escolheria, tipo, a escolha mais otimizada, porque eu quero a outra escolha, independente de qual que seja, tipo, o resultado que mais me beneficia, assim. Ok, só que ainda existe uma escolha que é melhor, teoricamente. Você só tá escolhendo a escolha pior. Ou seja, tem um caminho mais viável e mais interessante pra ser feito, na verdade. E isso faz com que, tipo, alguns jogos, tipo, eles percam um pouco, tipo... A parte que eu acho que é, tipo, ação e consequência também. Não sei, quando a gente pensa, tipo, em Life is Strange, tipo... Ele é um jogo complicado, por uma série de outros motivos também, que não é só, tipo, a escolha. Quer acabar com só a emoção, tá lá feliz e contente, acontece desgraça. Maldito. E tem, tipo, outras questões que, tipo, envolvem, tipo, ética em, por exemplo, apresentar o que de fato vai acontecer no jogo e se você quer ver mesmo algumas cenas que acontecem, assim. Mas isso é debate pra outra parada de jogos, assim.
Mas acho que o principal é, tipo, como no fim das contas, independente de todas as coisas que você faça, nenhuma delas fez diferença pro final, porque o final é só 2 escolhas. Então, ele não foi significativo porque ele não teve um resultado de fato dentro do que é o estado de jogo. Enquanto, por exemplo, eu pego, tipo, eu acho que é meio sacanagem comparar com o Magic, porque Magic foi feito por Nerdola e... Mas, assim, dá pra entender o que eu quero dizer, assim, a escolha, tipo, dentro do Life is Strange, ele não tem um resultado dentro do que é o estado de jogo geral, no fim das contas. Enquanto no Magic, se eu escolho, tipo, entre dar 2 de dano no jogador, dar 2 de dano na criatura, ou, tipo, sei lá, quando eu penso numa situação que eu tô jogando com mais pessoas e eu tô escolhendo quem que eu quero dar 2 de dano, isso tem, tipo, um resultado muito claro dentro do estado de jogo e que talvez afete o resultado do jogo inteiro. Porque, por exemplo, 2 de dano poderia ser o que falta pra matar alguém. Ou pode ser, por exemplo, que eu queira destruir uma criatura, porque talvez se deixar a criatura viva, a pessoa pode ganhar. Ou talvez será que vale mais a pena eliminar um jogador de uma vez. Então, tipo, isso muda o estado do jogo. Isso faz com que, tipo, sua ação tenha de fato uma consequência, só que você tem escolha no sentido que eu tenho que decidir entre destruir um bicho ou matar o cara, mas esse bicho é muito forte. E isso faz diferença depois. Não tem como fazer então, isso, tipo, gente. quando a gente pensa em escolha, é basicamente isso, assim, porque eu acho que, principalmente falando de RPG, que eu acho que é o que o pessoal tá mais ligado, tipo, tem muitas vezes que a gente acaba criando aventuras em que eu crio, tipo, você pode poupar o cara ou não. Só que você poupar o cara ou não, no fim das contas, não teve nenhuma diferença, assim. Tipo, talvez você saiba que não teve diferença, o jogador acha que foi diferente. O que funciona também, porque teve a ilusão da escolha, assim. Mas às vezes pode ser legal que, tipo, realmente pra, tipo, que ele poupar o cara agora pode ter uma consequência a longo prazo. Ou talvez, tipo, se ele pegar e fazer isso agora, a recompensa é muito mais... Acontece agora, só que ela vem numa quantidade menor, enquanto se ele tivesse feito a outra, ele vem, tipo, taxado. Ele vem, tipo, amplificado, porque o resultado vem mais pra frente, assim. E eu acho que essa questão de escolha em jogo é muito importante, assim, porque às vezes a gente joga um jogo que parece scriptado, assim. E tem jogos que realmente vão ser scriptados, eu acho que, tipo, também é um debate super válido, tipo, tem que ter que ponto, tipo, um jogo ele precisa ser super mecânico pra ser um jogo. Mas, tipo, sempre ter essa questão que o jogador sentir que ele tá tendo o poder de escolher, essa escolha de fato tem consequências dentro do estado de jogo, são super importantes, porque senão você basicamente não tem agência, né? E parte do jogo é sobre ter agência das ações do jogo, das ações que o jogo dispõe a você. Então, eu acho que isso define mais ou menos o que é, tipo, ter escolhas e principalmente escolhas significativas dentro do jogo. Eu vou fazer um paralelo com o lance do balanceamento, que a escolha ela também pode funcionar nesse campo, assim, sabe? Na escolha de como você vai jogar o jogo. E aí entra muito o lance de classe em RPG, ou arquétipos, na verdade. Que é, tipo assim, o atacante, o defensor, o ajudante, o curandeiro, que no Magic cada cor tem uma função dessa, e no D&D cada conjunto de classe, o combatente, acho que isso é em Tormenta que fala combatente, arcano, enfim. Vai ter o mago, vai ter o guerreiro, vai ter o suporte, vai ter o curandeiro, vai ter utilidades. E aí vai entrar no balanceamento nesse ponto. Todas essas escolhas precisam ser úteis e precisam ter o mesmo potencial de desenvolvimento, mas não o mesmo potencial. Que é tipo assim, você pode nortear cada tipo de... por exemplo, o guerreiro você pode otimizar ele em ataque e o defensor só em defesa, mas essas duas escolhas elas têm que ser mecanicamente equivalentes. Entendeu? Deu pra entender um pouco? Você vai, do lance do balanceamento você vai entrar isso. Você não pode sacrificar essa capacidade de escolha, porque você fala assim, o guerreiro é absolutamente mais forte do que o tanque. Você tá tirando uma opção viável do jogador. Então, para pensar em balanceamento, pensar nisso é muito bom. Em equalizar o poder, mas não no que ele faça a mesma coisa. Equaliza o poder, mas em potenciais diferentes, assim, sabe? É uma dica de balanceamento boa, assim, funciona. Falando em balanceamento, o que o jogo oferece, tem uma discussão que rola há anos, especialmente no meio do RPG, que o sistema importa quanto o sistema não importa. Eu sou da opinião que o sistema importa, mas se quiser não precisa. Porque nem RPG é muito se quiser não precisa, sabe? Porque nem todo sistema de jogo vai te oferecer tudo que tu quer. Ou alguma mudancinha necessária que tu queira. E não necessariamente você vai precisar trocar de jogo completamente
pra ter a experiência que você queira. Sabe? Às vezes só quer mudar uma coisinha pra fazer o jogo voltar e não quer, tipo, trocar de sistema inteiro. Tem que aprender todo um sistema inteiro pra talvez caber o que você quer. Porque na maioria das vezes os sistemas que eu uso, que eu jogo, chegam perto do que eu quero, mas eu acabo sempre usando coisas que a gente chama de homebrew. Vamos falar sobre isso. O que falaremos sobre homebrew? Se vocês quiserem, vocês são especialistas. Eu só tenho 12 anos. Bom, homebrew, pra quem não sabe, é pegar e criar mais conteúdo pra um jogo. No caso de RPG, você vai criar uma classe nova, você vai criar um monstro novo. Você vai criar mais conteúdo pra um jogo que não existe no jogo com as coisas que você quer. E vai entrar balanceamento no meio, entendeu? Para você não quebrar o fluxo de jogo, onde a escolha do seu homebrew seja totalmente pior ou totalmente melhor do que as escolhas que já tem feitas. Então é uma atividade muito boa que você vai ver na produção, você vai ver todos os elementos que o jogo se dedica para criar uma classe, raça ou monstro novo, mas pensa sempre é um ótimo exercício de game design, e aí Acho que ele caiu. Ixi. E a gente ficou na expectativa aqui, achei muito Rock Horror Cortou Picture Show. no momento. Achei muito Rock Horror Picture Show da parte dele. Voltou, pronto. eu caí? Caiu. Deu uma caidinha, tipo, Caiu. Foi eu que caí? Sim. Mas já Quem caiu voltou. também? Não. Voltei, olha. Já voltou, pode contar a falar. Voltando, toma cuidado, acho que eu parei aí, toma cuidado pra não... Você vai desmontar o jogo e remontar, então tenta remontar na mesma estrutura, só salpica aí o seu fundo cultural, as suas referências artísticas, mas você vai... É um ótimo exercício de game design pra você entender como funciona tudo. É que se a gente fugir demais do jogo proposto, a gente tá querendo fazer um outro sistema e talvez não seja a melhor coisa que você esteja procurando. Tipo, você quer só um pouquinho diferente, aí talvez seja melhor você procurar um outro sistema. Tipo, não tenta jogar D&D em Shadowrun que vai dar ruim, sabe? Porque ele não é feito pra isso. Vampiro em Shadowrun, sei lá. Não é feito pra isso. Lembra aquele papo que a gente teve sobre o lance da estética? O sistema ele foi feito provavelmente para fazer você sentir algo e ter uma experiência. Então baseia o seu homebrew muito nisso, sabe? Ver que se a experiência final bate com a experiência final do jogo, e aí tá tudo certo. Você faz seu homebrew lá, manda pra mim, porque eu adoro ver conteúdo do homebrew, segue lá nas redes sociais, que eu adoro. Sim, eu acho que o sistema ele importa, mas é só se você quiser que importe, assim. Tipo, sinceramente, assim, principalmente jogo analógico, é bem engraçado, assim, porque tem gente que vai pegar no Monopoly, vai rolar tal coisa e vai falar, cara, eu não gostei do meu resultado, eu vou rolar. E ele acabou de quebrar a regra. E, sei lá, e o cara que fez o Monopoly não vai levantar, tipo, do todo mundo e falar, cara, tu não pode fazer isso. Você vai ter o resultado de antes e acabou, tipo, porque, sim, não dá pra fazer isso. Então, eu acho, assim, que tem um certo, tipo assim, se você jogar, tipo, certo sistema, você vai experienciar certos sentimentos específicos desse sistema, o que é legal, mas também não é obrigatório, assim, você pode, sei lá, tipo, adaptar pro jeito que você quiser, e que a parte boa de jogos analógicos entra muito naquela parte que a gente comentou lá no começo, que é, tipo, tu se apropria do jogo e você muda conforme você achar melhor, assim, porque, tipo, no meu caso é, tipo, eu gosto muito de Cinco Anéis, só que tem umas coisas que eu acho, tipo, cringe demais, assim, porque, cara, eu nunca chamei minha avó de, tipo, nome dela Sam, por exemplo, porque ia ser patético, assim, não faz sentido fazer isso, e no jogo todo mundo faz isso, e tá no manual, só que eu acho meio tosco, assim, porque não faz sentido. Mas tem gente que faz isso, e tá tudo bem também. Mas, tipo, assim... Então, por isso que eu acho que tem partes, assim, que tu vai adaptando, assim. Porque, por exemplo, eu não gosto de jogar de samurai num jogo... Em nenhum jogo, na real.
E L5R é sobre, tipo, jogar principalmente com samurais. Então, tipo, o que você chegou e faz, tipo, já tem até as mecânicas prontas, já tem o cálculo pra mim, é só, tipo, eu readaptar o tema por alguma coisa que faça mais sentido pra mim. E pra mim tá tudo bem. Tem gente que vai falar que, tipo, provavelmente não, cara, melhor tentar achar algum outro jogo, mas provavelmente eu não vou achar o jogo que eu quero e eu não tô com tempo pra chegar e criar um sistema próprio, não pelo menos por enquanto, assim. Então, funciona. Tipo, eu acho que é válido também. Eu acho que é claro que, tipo, o resultado não vai chegar próximo do que tipo, do que a IG fez, assim, só que, cara, tipo, pra mim tá tudo certo, porque eu não vou publicar isso. Tipo, é pra mim e pros meus amigos, então, tipo, quebrou aqui, beleza, tipo, quebrou. Agora é só consertar e bola pra frente. Que a questão também, tipo, não ter medo de errar quando você estiver fazendo essas paradas, porque o que mais vai acontecer é quebrar o rolê. Se esse jogo não quebrasse, não tinha, tipo, um departamento específico de QA, de, tipo, quality assurance, tipo, de qualidade de produto pra testar o jogo antes de chegar na gente, tá? Então, isso é bem importante ter ciência também. Como a gente não tem QA na vida, tipo, pra falar, vou testar antes de você jogar com seus amigos, cara, isso não existe, assim, tipo, quando você tá fazendo homebrew. Então é normal que quando você for testar, talvez fique uma coisa meio awkward, assim, ou meio ruim, e as pessoas vão, tipo, falar, nossa, que bosta. Mas tá tudo bem, você pode consertar depois, você pode consertar no meio, as pessoas podem chegar a consertar na hora. Eu acho que funciona. Até porque às vezes é um pouco difícil também de saber, tipo, quais são jogos que já existem, né, dentro do mercado de RPG também. Eu acho que quando a gente às vezes pensa que, tipo, eu posso achar um sistema pra qualquer coisa que eu quiser, pra mim é fácil falar isso enquanto game designer, porque, tipo, eu tenho que saber. Tipo, eu tenho que saber porque eu estou trabalhando com isso. Mas se você é, tipo, por exemplo, jogador e você tá muito contente com o teu, sei lá, tipo, com o teu D&D e você queria colocar, tipo... se você queria colocar, tipo, Karatur, tá tudo bem, faça um Karatur melhor, mas, tipo, assim... Tá tudo certo, tipo, você fazer isso, assim. Por mais que eu não ache que seja a melhor coisa pra se fazer. Você chega e cria, tipo, uma parada que é inspirada em, sei lá, em Kimetsu no Yaiba no D&D. E tá tudo bem. Tipo, assim, eu não acho que você tem que chegar e jogar L5R, apesar de L5R caber bem pra Kimetsu no Yaiba com a sugestão. Só que, tipo, se você não quiser comprar o livro, tipo, você não precisa comprar o livro pra fazer isso. Tipo, sei lá, chega adaptando o D&D, vê se dá certo. Porque você também não precisa conhecer todos os sistemas como jogador. Tipo, quem tem que conhecer é quem faz, pra saber o que tem que entregar. Mas você como jogador não tem responsabilidade. E você, como tá fazendo homebrew também, você não tem responsabilidade de saber. Pode ser interessante, eu acho que ajuda a saber, tipo, soluções de design pra gente implementar no nosso jogo também, quando a gente até faz, tipo, pra projetos pessoais. Porque eu acho que facilita, mas, assim, é muito mais tranquilo, assim, não é uma parada super séria, assim. E outra parada que, tipo, é questão de... Peraí, agora eu me perdi. Qual que era a outra parte? Tipo, homebrew e como fazer homebrew? Não. Como homebrew, tipo, não precisa nem ser, tipo, como fazer, é só... Né, tipo, porque o sistema importa, às vezes o sistema não importa, às vezes eu tô querendo alterar demais. Assim, eu acho que homebrew é sempre legal de fazer. Tipo, eu comecei fazendo uma expansão para um jogo que já existia. E daí dos artigos eu consegui vaga na IC, e da IC, tipo, eu consegui vaga no mercado. Olha só que louco. Então, dá pra fazer isso, assim. Só que na época que eu fiz a expansão, cara, eu nem sabia, tipo, o tanto que eu sei de game design e de, tipo, e de mercado de jogos de tabuleiro moderno quanto eu sei hoje, assim. Eu não jogava D&D, eu jogava só ali nos 5 Anéis. E pra mim esse era, tipo, um sistema muito bom na época. Porque eu tava dentro de minoria modelo e pra mim aquilo fazia sentido, assim. Pra mim agora não faz tanto sentido, mas assim, você não precisa, tipo, saber tudo pra fazer. Tipo, acho que a parada é, tipo, vai fazendo homebrew. Se você quer, tipo, trabalhar com jogos, tipo, não deixe de fazer seus projetos pessoais, coloca no portfólio. Isso pra quem quer trabalhar com o mercado de jogos. Porque alguma hora, tipo, você vai acertar e vai ser alguma coisa legal. E também, tipo, se você não faz, você nunca vai ter nada pra apresentar. E o problema é não ter nada pra apresentar. Pode ser uma parada super tosca, assim. Pode ser, tipo, uma classe super edge que as pessoas falam, nossa, com certeza esse personagem escuta Fresno, assim. E é super tosco. Mas, tipo, você fez e aquilo tá lá. E daí, tipo, depois que você voltar e você revisitar esse projeto, você vai falar, cara, tipo, tem coisa que poderia estar melhor, mas isso me deu ideia pra fazer outra parada. E agora eu tenho mais repertório pra fazer. E daí você faz uma parada melhor. Daqui um ano, você vai voltar e você vai falar a mesma coisa e você vai querer fazer algo melhor. E, então, tipo, eu acho que é um processo que é super tranquilo, assim, não é tão sério quanto parece, assim. Depende da urgência também, que você precisa entrar no mercado, por exemplo, também. Aí, tipo, é um pouco mais complicado. Mas, assim, quando a gente tá falando de, tipo, se você tem como ir com calma, dá pra ir com calma e eu acho que é um processo bem legal, assim, porque você vai jogar um jogo de tabuleiro e falar, cara, e se eu pegasse essa mecânica de rondel
e colocasse no RPG? Será que dá certo? Será que se eu pegar e colocar uma mecânica de worker placement num RPG que eu controlo uma guilda de, sei lá, de ladrões, será que worker placement seria uma mecânica legal pra colocar no RPG? Então, eu acho que, tipo, tem várias coisas que funcionam, assim, tem vários caminhos para chegar no homebrew, do homebrew dá pra chegar em várias outras paradas, assim, e isso é muito legal, assim, de ver. Então, eu acho que, tipo, sistema importa, mas às vezes você querer, tipo, adicionar coisas pro sistema que é teu também tá tudo certo, porque você comprou o jogo. E se você não comprou também, você tem, de alguma forma, que eu não sei qual, porque a gente não fala disso, e, tipo, tá tudo bem também, porque você tá se apropriando de uma parada que, tipo, tá lá e você pode melhorar e deixar do jeito que você quiser, assim. Eu acho que, tipo, uma coisa que é importante também por outro lado é, tipo, assim, não é porque você, tipo, é game designer que você chega num trabalho de outra pessoa e fala que vai deixar ele perfeito, porque você nunca vai deixar o jogo perfeito. Não seja arrogante no homebrew, né? Tipo... não cheguei a falar. Chega tipo, na mãe, esse assim, homebrew é a solução para todos os problemas que esse jogo tem, porque talvez aquele problema... Isso é uma coisa bem curiosa, assim, mas quando a gente pensa em game design, você faz um homebrew pra corrigir o jogo, muito provavelmente você não tá corrigindo o jogo porque às vezes os problemas estão lá de propósito, tá? Tipo, quando a gente faz escolha de design, ele nunca é tipo, isso aqui vai fazer o produto ficar absolutamente bom, porque a gente sabe que não vai ficar absolutamente bom. A gente faz escolha justamente pra saber, tipo, o que eu quero perder e o que eu quero ganhar dentro do design. Então, tipo, por exemplo, quando eu falo, tipo, o Pokémon é um jogo que eu só coloco um Pokémon na frente, coloco energia, e daí eu bato. E eu ganho se eu derrotar 6 Pokémon do cara, ou se tiver alguma condição de vitória alternativa, que eu não sei se tem muito. Mas é isso. E a gente vai falar, nossa, esse jogo é muito ruim, porque é só colocar energia e bater. Ok, só que aí você olha no McDonald's agora e tem gente fazendo estoque de cartinha de Pokémon. E por que isso acontece? Tipo, será que o jogo é tão ruim assim? Se vende tanto assim? Então alguma coisa ele acertou, ele abriu mão de outra parada, que é tipo, ele pega um público que o Magic nunca vai pegar, que é tipo, sejam pessoas mais velhas que não gostam de jogos complexos, ou seja, tipo, crianças que estão começando a entrar no mundo de analógicos. O Magic não vai conseguir pegar essas pessoas. Então é tipo uma decisão de projeto que é tipo abrir mão de complexidade por, tipo, digamos, acessibilidade entre muitas aspas, e que funciona. Então, tipo, não é tipo fazendo o Pokémon ficar mais complexo que nem necessariamente vai ficar melhor quanto o produto, assim, sabe? Eu acho que essa é uma parada que tem que pensar também, às vezes. Tipo, acho que não dá pra ir com arrogância pra cima de game design, tem que ter um approach mais, tipo... Dá pra ter um approach mais leve, eu acho que até mais saudável pra gente também, porque a gente vai, tipo, querendo tanto mostrar que a gente sabe, tipo, fazer o homebrew, tipo, homebrew do caralho, assim, e às vezes aí você olha, assim, pra pessoa e fala, nossa, cara, tipo... Ok, você fez um rolê muito, muito complexo, assim, mas será que é isso que o jogo precisava? Tipo, pra, tipo, realmente ficar um jogo melhor? Será que ele já não tá no ponto que tipo, quem fez o jogo não queria que tivesse, assim? Então, achei, tipo, pensar no homebrew, pensar nos mods e nas expansões de uma forma que tá legal pra você é mais importante do que você querer fazer um homebrew pra dar carteirada, assim, porque eu acho mais saudável. Tipo, a expansão que eu fiz pro jogo, que se chama Rebate the Villains, foi, tipo, pegando... Eu era muito fangirl de L5R, tá? Eu ainda sou um pouco, na real. Isso é meio, tipo... Como é que fala? É tipo assim, é um prazer que tipo, que tem um certo grau de culpa, assim. Guilty pleasures. Tipo guilty pleasure, assim. Mas assim, porque foi divertido de fazer. Foram personagens que era da minha mesa, assim. Só a gente sabia a história dos personagens, mas a gente colocou num outro jogo e de repente funcionou. Então, foi legal, assim, de fazer. Foi um processo bem divertido e eu acho que rendeu muitas coisas. Foi divertido. Tipo, a gente criou mecânicas, foi mudando elas, a gente fez arte pros personagens e acabou virando 2 artigos, virou, tipo, capítulo de livro e tipo, então, teve até, eu acho que recebi até um prêmio de protótipo uma vez, assim, no evento, então, uma coisa, assim, que começou super, tipo, descompromissada, só pra, tipo, pra gente consumir deu super certo, então, é um approach, assim, que eu acho que é saudável também, assim. Perfeito. Eu dei uma olhada em todas as perguntas que teve aqui, a gente tá, tipo, estourando já o horário, mas a gente pode passar um pouquinho. A gente basicamente conseguiu lidar com todas as perguntas que foram feitas aqui no chat. Mas tem a primeira que foi feita do Hawker. Para estudar game design em especial mais pro lado de RPG de mesa, quais seriam bons autores? Eu tenho dificuldade de achar algo focado. Eu não consigo dar essa resposta, porque eu acho que o melhor jeito de você conseguir estudar RPG de mesa, aí eu falo, é fazendo homebrew,
estudando como que as mecânicas do próprio jogo funcionam, porque eu acho que os próprios RPGs, eles têm muitos autores, assim, você tá falando do autor de RPG, de game design, não sei dizer. A gente usava muito Jesse Shell na pós, e Jesse Shell tem um approach pra game Digita aí no design no chat. geral. Digita no chat o nome, porque eu não vou saber Tá, soletrar. eu vou digitar aqui. E ele tem um approach de game design que é você passar o jogo por várias lentes. Eu tô usando a conta do meu namorado, tá? Agora que eu descobri. Tem você pegar o seu jogo e você ficar passando várias lentes nele. A lente da diversão, a lente da mecânica, a lente do impacto cultural, a lente do objetivo. E com essas lentes você vai meio que refinando uma ideia inicial que você tem. Mas assim, eu recomendo, essa é uma parte de game design meio abstrata demais. Então, autor eu não vou conseguir responder além dele, sabe? Só que o dele vai funcionar pra tudo, mas não de maneira específica. Você vai usar ele como apoio, na verdade. Você lembra? Você chegou a ver, Ulissa, a Game of Lenses do Jesse Shell? Sim, eu acho que é uma leitura... Eu acho que ela é, tipo, um pouco abstrata algumas coisas, mas é bem legal, assim. Que, tipo, ele vai dar a forma de você visualizar o projeto de jogo e o jogo em si. Então, acho que é bem da hora. Eu tenho uma biblioteca 100% oficial de livros, eu tenho esses livros se precisar. Mas acho que tu deve achar meio fácil também se você pesquisar na internet e comprar de forma 100% legal. Mas eu acho assim que autor de RPG, tipo, se você estiver falando de pessoa que criou um jogo de RPG, tem um que eu estou jogando que é do John Harper, que é o Blades in the Dark, que eu tenho gostado bastante, assim. E acho que, tipo, ele tem um approach interessante, assim, pra alguma... que ele realmente consegue criar umas paradas narrativas que encaixam super bem com a mecânica, assim. E também, deixa eu ver, tem o pessoal da Latam, tipo, a Wendy Yu, ela é muito foda. Ela é, tipo, a mina que eu precisava achar pra me inspirar, assim. Fiquei bem contente de conhecer o trampo dela, recentemente, aliás. E são autores super interessantes pra RPG, assim. Tipo, querendo ou não, RPG, acho que a gente acaba bebendo um pouco do que é, tipo, jogos AAA, então é engraçado que a gente nem sabe direito quem que fez a parada, assim, às vezes, porque sempre vai mudando e tipo, é uma equipe, na verdade, né? Acho que é até um pouco complicado, às vezes, falar que, tipo, um jogo, por exemplo, é feito por um autor só, porque tem toda uma equipe de QA e tudo, assim. Acho que é um processo muito mais orgânico. Provavelmente teve gente de QA que colocou algumas mecânicas e não vai ser citado como game designer, que é o que acontece, tipo, dentro de algumas empresas, que eu já trabalhei também. Mas, assim, de autor de jogos de tabuleiro, eu gosto de designer, assim, eu gosto muito do Eric Lang. Eric Lang é, tipo, Eric, assim, sem K. Lang é Lang, que ele é tipo um autor que é um game designer, ele é americano, ele é negro, ele é um cara cis e ele é muito... Ele tem esse approach muito próximo do que a gente conversou aqui, assim. Então você vê que a lógica dele de game design envolve esses tópicos sociais também e culturais, o que é muito bom, porque você vê que isso tem resultado na qualidade do trabalho dele, como ele executa o trabalho. E ele fez alguns jogos, tipo, super famosos, assim, tipo, que nem... por exemplo, o Rising Sun, o Cthulhu Death May Die, tipo, ele trabalhou, tipo, em empresas, tipo, da Common, né, que é uma empresa que trabalha com jogos em miniatura, ele fez muita coisa legal por lá. Ele tem alguns outros projetos, agora também acho que ele saiu da Common, mas tem muita coisa legal, tipo, de entrevista com ele, assim. Então você pode, por exemplo, procurar no canal que se chama Dice Tower, tipo, Dice de dado, Tower de torre em inglês, que tem uma entrevista com ele. E o Dice Tower tem um lugar bem legal para conhecer jogos, assim, que eu recomendo bastante, assim. E autores de jogos nacionais também, tem o Sanderson Virgulino, tem o Renan Gonçalves, que são dois caras beleza também, que estão fazendo uma linha de jogos que se chama Pro Games, que eles também têm uma solução de design muito boa, assim, e de novo, assim, acho que segue uma linha muito próxima do Eric Lang, que é super da hora, assim. E deixa eu ver, autor de livro, eu acho que dá pra começar, tipo, regras de jogo, Sally Zimmerman, assim, ela dá uma ideia de approach pra projeto que são bem legais, assim. E também, tipo, eu acho que a parada tipo, além de saber desses autores e saber de game designer, tipo, chegar e fazer e trocar ideia com as pessoas, assim. Tem gente que é babaca, mas as pessoas, de modo geral, são bem abertas, assim, e dá pra conversar. E eu acho que assim, qualquer coisa também,
depois entra em contato comigo que eu passo, tipo, algumas indicações que eu acho legal. Só que a parada, tipo, eu acho que é importante também, tipo, não só ficar nessa de saber as referências, assim, mas é, tipo, chegar e tentar executar um pouco, assim. Acho que muitas vezes a gente fica só no campo das ideias e não faz e a gente acaba perdendo uma parte essencial do jogo, que é, tipo, a parte empírica, né? É bem importante também. Game design é uma área muito nova, então, assim, os autores ainda são muito novos, são muito frescos. Você vai se aliar à matemática e a sua prática junto com a análise do que você conhece, assim. Autor, às vezes, talvez não vai resolver bastante o seu problema no campo teórico, mas a prática no game design é fundamental, assim. Por isso faça homebrew mesmo, e por isso inventa seu jogo mesmo, inventa seu RPG, seu sistema. Sai ruim, faz outro. Não dá nada, não. A minha recomendação pessoal, a mesma recomendação que o Vital Flávio botou ali no chat, que é o Jorge Valpassos, meu grande amigo, que é uma máquina de fazer jogos e é uma pessoa que sempre se preocupa com o fator social que o jogo oferece, a provocação que o jogo oferece. Então, depois do assassinato da Marielle Franco, ele decidiu fazer um jogo chamado Ceifadores, em que os personagens interpretam matadores de aluguel, cuja conclusão, né, do jogo, no fim das contas, é questionar o que eles estão fazendo afinal de contas, sabe? Tipo, justamente essa provocação final, de, tipo, a gente tá tirando vida, sabe? Por que isso? Então, todos os jogos do Jorge estão incríveis, eu recomendo muito, muito, muito. Eu vou sempre puxar o saco do Jorge, ele é incrível, é uma pessoa muito aberta. E eu acho que já estouramos aqui o horário. Essa conversa foi perfeita. Quero agradecer muito a presença da Alissa, quero agradecer muito a presença do Vini. Foi ótimo, fluiu super bem a conversa. E agora deem seu tchauzinho, onde as pessoas podem encontrar vocês, pra gente poder finalizar a mesinha de hoje. Vamos lá, Alissa. Bom, eu sou a Alissa, sou game designer, streamer. Vocês podem me encontrar na Twitch, que eu faço lives, que é Alissa Live. E também no Twitter, que é Alissa com H no final. E Mai, que é IMAI. Eu tenho que uniformizar as redes sociais ainda, mas isso eu faço por tempo, tipo, complicado. E vira e mexe, assim, eu tô jogando alguma coisa. Eu não tenho falado muito de trabalho, assim, em live mais, porque tá me dando burnout, tipo, serião, assim. Mas, assim, se tiver dúvida também, dá pra falar no chat, que vira e mexe eu respondo, assim. Assim, tipo, acho que é isso, assim. Obrigada pela conversa, muito legal. Espero que tenha sido proveitoso pra quem assistiu de alguma forma. E é isso. Vini. Bom, tchau pessoal, obrigado pela presença de todo mundo que assistiu também. Por favor, segue, né, a ordem do dado, dá aquela ajuda lá. Eu tô trabalhando com ilustração, então se você tiver dúvida com qualquer coisa relacionada à ilustração, game design também, mas na parte criativa desses mundos, procura por @Vinimox, VINYMOX, em qualquer rede social que você vai me achar, e eu tô sempre aberto para bater um papo e direcionar. E é isso. Essa live tá gravadinha, eu vou colocar depois no canal do YouTube, youtube.com/ordem do dado. E a gente se vê daqui a pouco, né? Às 5 horas tem um papo sobre card games. Então agora a gente aprendeu como é que funciona esse negócio de jogo. Aí depois a gente vai fazer uma conversa com o Dudu do MTGC, com o Calango Espacial, do MT Magic the Gathering LGBT, e a Preta Witch, sobre tipo card games, e vai ser uma conversa mais descompromissada, com mais gente doida, e obviamente sempre com pessoas diversas. Mais uma vez quero agradecer muito a presença de vocês. Eu que agradeço. Foi sensacional. E é isso aí. Beijo, beijo. E falou, falou.